Olá, gente boa! Hoje o nosso canal Os Mundos de Chico Xavier vai entrevistar Marcos Rojo. Marcos, professor de yoga, fundador e diretor do IEP, Estudo e Instituto de Estudos e Pesquisas em Yoga. Também faz um trabalho muito bonito na academia, na USP, através do CPUSP. Marcos também é professor de Educação Física. Então, um homem da yoga no Brasil há muito tempo, divulgando, ensinando, é meu professor. Tenho muito orgulho de ser aluno do Marcos. E hoje estamos aqui conversando um pouquinho sobre yoga e a espiritualidade. Marcos, meu querido, onde e quando você nasceu? Nasci em São Paulo em 1953. Nasci dia 6 de dezembro. E como é que teus pais te criaram? Meus pais tiveram uma educação bem própria daquela época em que os pais eles eram um pouquinho mais duros com os filhos, especialmente minha mãe. Minha mãe era mais dura, exigente, tem que fazer tudo bem feito, tem que ter tudo muito certo, enfim. E meu pai era um pouquinho mais leve, mas não era um pai tão presente como a gente vê hoje em dia. Ele trabalhava o dia todo, final de semana tinha lá seus compromissos, a gente se encontrava, obviamente, todo dia, às vezes ele chegava meio tarde, ele tinha um bar e ele fechava o bar. Era uma figura engraçada, meu pai era engraçado, tinha muitos amigos, e, enfim, mas a gente não tinha esse relacionamento como eu vejo hoje. Entendi. Os filhos mais próximos, vamos no futebol, vou levar você no parque, não. Minha mãe sempre cobrando muito exigente, tem que fazer direito, eu não sei o que, você tirava 9 na prova, ela ficava preocupada, por que você não tirou 10, aqui você errou, enfim, tem essas coisinhas. Né? Qual a coisa mais marcante na educação que eles deram para você que ficou para a tua vida? Olha, eu acho que esta coisa da cobrança, do fazer direito, tem que fazer bem feito, meu pai tinha isso, minha mãe tinha isso mais forte ainda, é uma cobrança que tem o seu lado bom, tem que fazer o melhor possível, mas tem um lado também que me cansa um pouco hoje em dia. Você tem que fazer, você tem que ser o melhor, enfim, é difícil um nível a gente de se livrar assim, disso. né? Pois é difícil a gente se livrar disso, não é, É João? difícil, né, se livrar do que os nossos pais nos deixaram, né? Pois então eu entendo como lado bom, mas também entendo como podia ter sido mais leve, podia ter sido mais light. Às vezes eu não quero, né, ficar me cobrando tanto assim. Mas eu acho que é uma coisa da nossa geração, porque eu também tenho isso também, essa cobrança de ter que fazer o melhor, tem que ser sempre o melhor, tinha que ser o primeiro da turma. Ser o primeiro da turma era importante. Era importante, né? E a vida da gente, a hora que você passar no vestibular, você vai entrar na faculdade, você tem que entrar, senão perde um ano. Não é que perde um ano, né? Você não entrou esse ano no vestibular, você repetiu de ano. Qual o problema repetir de ano, não é? Mas não podia. Minha mãe era professora, não podia, tinha que fazer direito. Enfim, quando eu disse a ela que eu ia para a Índia fazer yoga, não, na Índia não. Você fez educação física, vai estudar nos Estados Unidos, a gente vende as joias aqui para você estudar lá. Não vai para a Índia. Porque achava que não era uma coisa local, boa, não era o melhor, né? Talvez, não né? Talvez. Mas depois ela se tornou minha aluna e ficou muito feliz que com delícia. isso. E na tua adolescência, você lembra de algum sonho que você teve na sua adolescência? E o que aconteceu com esse sonho? Não, João. Assim, de termos de trabalho, de profissão, de vida, não? Olha, temos uma companhia aqui deliciosa. Como é que ela chama? Cali. Cali, olha a Cali, olha para a câmera, Cali. Cali, vem para cá, vem, fica aqui, ó, vem aqui. Que delícia, um animal no meio da nossa conversa. Senta, ela tá velhinha. Deixa ela aí quietinha com a gente. Olha, João, não me lembro muito de sonhos, eu não sou muito de recordar ou me basear muito assim em sonhos. Mas eu tinha um desejo muito grande quando eu era mais jovem, que se voltar, e às vezes aparecia em forma de sonho, né? Ela está carente mesmo. Fica aqui com a gente. Mas eu tinha essa vontade de viajar, de conhecer, de ir para outros lugares. Então eu sonhava às vezes de estar em lugares diferentes, às vezes um sonho mais alegre, de estar num lugar gostoso, às vezes era uma aventura, e sempre apareceu muito essa coisa de viajar, de estar longe, e era muito frequente no meu sonho aparecer água cristalina. Ou eu estava no mar, entrando na praia, com aquela água que você vê o pé lá no fundo da areia, água cristalina, ou às vezes era num rio,
e tinha água muito cristalina, às vezes estava num lago, água cristalina, eu estava remando, vi o fundo do lago, coisa assim. Isso era uma coisa que sempre voltava. E o que aconteceu com esse sonho em relação às viagens? Você conseguiu realizar essas muitas viagens pelo mundo? Olha, eu viajei muito mais do que eu imaginei que fosse viajar. Eu imaginei que seria um professor de educação física, que ia trabalhar numa escola, porque professores de educação física se formavam para serem educadores, hoje mudou muito a profissão, mas aí eu pensei que fosse morar provavelmente num bairro um pouco mais distante e trabalhar com as crianças e ter uma casinha muito simples e ter os filhos e minha esposa professora de educação física. Sua esposa desde é professora? Desde a professora. Você se conheceu da faculdade? Ela fez uma faculdade, eu fiz outra, mas nos conhecemos num curso que nós fizemos para prestar o concurso para sermos professores efetivos do Estado. E aí vocês passaram? Aí passamos, aí continuamos estudando junto e ficamos juntos e faz quase 50 anos. Estão casados, filhos, netos, uma família linda, uma família dedicada à yoga. Ela foi para a Índia junto, nós fomos juntos para a Índia, mas eu não tinha essa pretensão, embora eu gostasse de viajar. Mas viagem para mim era uma viagem assim, vamos até, sei lá, conhecer o Pantanal, essas viagens. De repente eu me vi na Tailândia, no Japão com a Monja Coen. Isso trabalhando, né? Trabalhando, porque eu organizava os grupos, a gente ia, e também a convite. Não, fui a convite. Para dar aula, para palestras, né? Fui para conhecer. Entendi. Marcos Aquino me convidou para ir para o Butão. Então, legal, mas por que você... Não, estou te convidando. Caiu do céu. Fui, né? Mas eu queria voltar um pouquinho antes. Vamos. Quando entra yoga na tua vida, como é que foi? Yoga entra na minha vida na Faculdade de Educação Física, quando no último ano eu tenho yoga como disciplina optativa. Tem na Faculdade de Educação Física? Tinha. Depois que faleceu o meu professor, imagina, naquela época, 1975, na USP, tinha yoga como disciplina optativa. Puxa, hoje, o yoga é tão mais conhecido, não tem mais. E naquela época tinha. E eu adorei aquilo, eu achei o máximo, achei que coisa bacana. Tudo na educação física é dinâmico, forte música, força, né? Muita motivação e todo mundo gritando. O esporte, a pessoa grita, vamos lá! O yoga era tudo quietinho. Quem era o professor? Dona Inês. Dona Inês, tá? Professora Inês Novaes Romeu. Aí você fazia o exercício, ficava ali parado, virava a cabeça. Mas eu achei isso muito legal. E na época, os Beatles estavam indo para a Índia. É verdade, estava no Rishikesh, né? Rishikesh, Maharishi, meditação transcendental, e eu queria ir para a Índia. Eu achava, os livros que a gente lia naquela época eram todos meio que voltados para essa busca interior. Interior, é verdade. Carlos Castaneda, Aldous Huxley. Aldous Huxley. E aí era tudo para isso, não, eu quero ir para a Índia, tenho que ir para a Índia. Eu já não sabia mais se era pelo yoga ou se era porque os Beatles iam para a Índia, porque eu era um fã dos Beatles. Mas queria ir para a Índia de qualquer jeito. Isto começou em 75. 75, você se formou em 75. Eu me formei em 75, entrei na faculdade em 72. Certo. Aí ficou, eu quero ir para a Índia, continuei fazendo yoga com a Dona Inês, comecei a dar umas aulinhas aqui, às vezes de yoga ou educação física? De yoga, não, educação física eu já comecei a trabalhar. Antes de formar? Desde que eu entrei na faculdade, antes de formar. E você dava aula na escola dela? Eu dava... Comecei a dar, ela de vez em quando me chamava para substituir, porque ela tinha alguma coisa, ou a primeira aula de yoga que eu dei, quer saber como foi? Eu quero, lógico. Fui lá fazer a aula, né? Deitei lá no salão, estou deitado esperando a aula começar e está entrando gente. E naquele apartamento que ela alugava para isso, tinham 2 salas, uma grande e uma menorzinha. E a gente faz aula na sala grande, vai enchendo de aluno. Eu ali deitado esperando começar a aula, daí ela fala, olha, você selecionou 5 pessoas. Vocês vão fazer aula com o Marcos lá na outra sala. Aí eu até falei, tem um outro Marcos aqui na aula, né? Aí ela veio perto de mim, Marcos, é você que vai dar aula para eles? Eu, Dona Inês? Vai lá dar aula para eles, não está cabendo na sala aqui. E fui lá, falei, meu Deus, o que eu vou dar para eles? E foi bacana, foi uma aula, deve ter sido um desastre a aula, não sei como é que foi, mas foi a minha primeira experiência. Dali para frente, toda vez que eu ia fazer aula 2 vezes por semana, eu já levava uma aula preparada no bolsinho do colete, no bolsinho da camisa, se precisar, eu já tenho essa aula aqui. Torcia para a sala não encher, porque eu queria fazer aula, eu não queria dar aula. Mas de vez em quando eu dava aula, até que um dia um senhor veio e falou assim, sabe que eu gosto muito da sua aula? Opa! Eu falei, opa, eu acho que o negócio é legal. E fui para a Índia. Não dava aula em lugar nenhum, a não ser essas substituições para a Dona Inês. Fui em 78.
Foi tua primeira viagem? Desculpa, fui em 79. Tua primeira viagem? Primeira viagem. Fiquei quase um ano lá. Fazendo cursos? Fazendo curso. Fiquei só em Carvalho-da-Dama. Fui estudar direto nessa escola que a Dona Inês representava aqui. No Brasil. No Brasil. Deise foi contigo? Deise foi. Tá. Tem uma história da Deise aí que a gente namorou, depois desnamorou, tá? Depois namoramos de novo. Mas nesse vai e vem, eu já estava decidido que eu ia para a Índia, já estava com os papéis todos aplicados, a inscrição no curso, pedindo afastamento, e a Deise aparece na vida de novo, né? E, enfim, aí, fala, mas eu estou indo para a Índia. Ai, eu também quero ir. Aí peço para a Dona Inês, me ajuda aqui, quero fazer a inscrição da Deise. Não pode. Como? Não. Depois ela aceitou e foi muito bom a Deise ter ido. Foi sensacional ela ter ido. Mas eu fui para lá, João, porque eu queria Você já foi para ficar um ano mesmo, né? Para ficar um ano. Na verdade, o curso é de 9 meses, mas aí você passeia mais um mês por lá. E a escola é no norte ou no sul da Índia? Perto de Mumbai. Mumbai, tá. Ela fica a oeste, um pouquinho mais para o sul, né? Mumbai. E o teu mestre era? Swami Guvalayananda. Que você conheceu ele o livro? Não, ele fundou a escola e eu conheci Swami Digambarji, que era o discípulo dele e era o mestre espiritual da escola. Mas se eu pudesse chamar alguém de mestre além de Dona Inês, que foi minha primeira professora, é o professor Garotti. O professor Garotti era o diretor da escola. Entendi. Ele já tinha vindo ao Brasil por intermédio de Dona Inês. E você fazia aula com ele? São vários professores, é uma escola, professores de filosofia, de como é que era o dia a dia nessa escola, Marco? Era bem legal, acordava de manhãzinha, com um sino que eles tocavam, de manhãzinha, ser uma, manhã? que ia falar, um pouquinho antes das 6, e tinha um chazinho daquele chai indiano, gostoso, tomava aquilo logo cedo, quer dizer, fazia minha higiene, tem que tomar banho, o indiano toma banho de manhã, logo cedo e tal, tomava meu chazinho e a gente ia para a prática de asanas. Fazíamos asanas, depois tomávamos o café da manhã, depois tínhamos 2 aulas teóricas, já em sala de aula, provavelmente uma de anatomia, outra de filosofia, almoçávamos, tinha um intervalinho depois do almoço, depois tínhamos mais 2 aulas teóricas. Depois dessas 2 aulas teóricas, prática de novo. E depois nós íamos assistir a cerimônia que se faz, uma cerimônia, um puja. É como um arati. É aquela cerimônia que faz quando o sol nasce, quando o sol se põe. Aquilo que você vê em Rishikesh. Mas é um pouco diferente, porque é feita no fogo. Bom, eles fazem no fogo. Eles fazem no fogo, mas tem cânticos também? Tem. Mantra o tempo todo, recitando mantra. E na beira do rio isso? Lá em Lonavala não era na beira do rio. Lonavala é uma cidade de montanha, então era numa colina, é uma fazenda, uma cidade bastante agradável, de um clima muito gostoso. Lonavala é montanha. É mais ou menos como se fosse o Campos do Jordão dos indianos de Mumbai. Que eles, no final de semana, vão para Lonavala, porque é mais fresquinho, é gostoso. Aí no final do dia tinha essa cerimônia, o puja. Fazia o puja, jantávamos. Aí reuníamos lá os alunos, os indianos, todos que estavam lá, era super gostoso, batíamos um papo e ia dormir, mas quando você ia dormir, eu olhava no relógio, era 9, 8h30, dormia cedo. E levantava. Isso era de segunda a sexta ou era de segunda a sábado? Sábado, domingo era folga. Tinha aula, domingo era folga. Aí vocês podiam fazer o que quisessem? Podia, era livre. Nós tivemos algumas férias onde eu aproveitei para viajar. Pela Índia. Mas aí eu fui viajar com amigos indianos. Meu primeiro amigo que me leva é o Srinivasan. Srinivasan, nós vamos ter aqui uma semana, um recessozinho de uma semana, vem comigo para o sul da Índia. Aí eu fui para Madurai e tudo isso, mas fui com ele. Me hospedei na casa dele e vi muito próximo o que é o relacionamento do indiano, a vida, o que era a casa do indiano. Não tinha móveis na época, João. Não tinha cadeira, não tinha nada. O que a gente sentava no chão, comia no chão. Na hora de dormir, eles abrem uns colchonetezinhos e dormiam. Apenas o casal da casa que tinha um quarto, o resto dorme tudo junto. E o banheiro? E o banheiro? Daí nós tínhamos que fazer banheiro, né? Banheiro era no mato, fora, era banheiro. Era fora. E tem aquela moita das mulheres, aquela moita dos homens, e o banho. O banho tem um lago ali. Mas aí ele, como ele percebeu que a nossa dificuldade não põe no lago, assim, aí ele trazia uma água num balde. Um baldinho. Eu tomei banho de balde lá na Índia. Canequinha, jogava aqui, lavava aqui. Mas era muito legal conhecer. Que experiência maravilhosa, hein, Marco? Essa Índia que eu sinto falta. Isso que eu queria saber.
A yoga contribui para a espiritualidade ou é a espiritualidade que contribui para a yoga? Eu acho que a yoga contribui para a espiritualidade numa forma mais acessível. Não é uma espiritualidade distante, é uma espiritualidade mais próxima. Entendi. Eu entendo que o yoga coloca a espiritualidade no dia a dia, no nosso bate-papo aqui. Entendi. O yoga Entendi, valoriza a espiritualidade na hora que você está comendo, na hora que Entendi. você está estudando, na hora que você está praticando. Tudo se torna espiritual, tudo é uma forma de você fazer bem feito e oferecer para o divino. Ou seja, Tudo a vida é um estado. ritual. Na verdade, é um grande ritual, né? É isso não, a vida é um ritual. Então, isso eu aprendi com o yoga. Aqui, Aprendeu lá ou com Dona Inês? aprendi lá. Não, Dona Inês era sensacional, ela sabia muito, ela ficou muito tempo lá na Índia. Mas era academia, a gente fazia prática de asanas, e ela dava algumas palestras, enfim. Mas não tinha entendido o yoga nesse contexto amplo, fui aprender lá. E tinha meditação também? Meditação. Desconectar o yoga da meditação Não é impossível. Não faz sentido. Não faz, não é? Mas a meditação, já desde o início do asana, entendendo que a partir do momento que eu começo a fazer um exercício, eu já estou me concentrando nesse exercício, a meditação já começou. Entendi. Aí eu vou fazer o pranayama, eu também estou prestando atenção no que eu estou fazendo. A meditação também está ali. Meditação não é alguma coisa assim, agora eu parei de fazer yoga, agora eu vou fazer a meditação. Não, ela está acontecendo dentro Está aqui, acontecendo entre a gente aqui também nesse momento. Está acontecendo no dia a dia. Se você está no presente, conectado com a pessoa, você está... Isso é uma forma de meditação. Então eu acho que o yoga colabora muito para a espiritualidade. E na Índia, também falar de espiritualidade é mais fácil, porque tudo... A gente tropeça no divino o tempo todo. Você vê templos pequenos, a árvore é sagrada, o rio é sagrado, a vaca é sagrada. Todo momento você tem o sagrado muito próximo. E são conhecimentos milenares, né? Eu acho uma cultura sensacional. Em termos de saúde também, da ayurvédica, né? Eles têm uma completude para o ser humano que é inacreditável. Mas eu temo que está se perdendo um pouco com globalização, né? Então, cada ano que eu volto para a Índia, muda um pouquinho. Sabe que eu fui há 3 anos, cheguei em Pune, tinha 800 empresas americanas, alemãs se instalando ali naquela região. 800 empresas? Aí o médico que estava com um grupo, que estava fazendo um curso, falou, olha, presta atenção nos outdoors. As indianas com cabelo loiro, liso, quer dizer, era uma indústria de cosméticos já descaracterizando o tom da pele, o cabelo. É inevitável, a globalização é isso, né? O que eu achava lindo na Índia é esse contraste. Você vê um carro super novo, sei lá, uma Mercedes nova, e dela sai uma senhora usando sari. Isso é lindo. Então ela tem uma roupa de 5.000 anos, que eles usam, não sei quantos milhares de anos se usa sari, e de repente sai de um carro super novo. Você vê aquele cara que é um físico nuclear, que tem uma produção, gênios, os indianos são muito bons para física, mas ele recita de manhã o mantra milenar do Om Bhurvuvasvaha. Então essa coisa do antigo... Isso que dá essa base, né, para essa inteligência, para essa atuação no mundo de uma forma muito efetiva. Bom, aí você volta da Índia e faz o que em São Paulo? Aí eu volto da Índia. Por que eu voltei da Índia? Voltei da Índia. O que eu queria fazer na Índia? Não, fui estudar para mim. Eu fui aprender para dar aula. Voltei em 1980. Em 1980 voltei para as escolas que a gente trabalhava. Desde a gente tirou afastamento para isso. Aí, em 1981, a USP me chamou para trabalhar com yoga. E eu disse, não. Eu era professor de natação numa escola, minha primeira especialização foi em natação, educação física. O sonho da água, hein? Olha a água. A água voltou aí. Aí dava aula de natação e dava aula em escola estadual. Eu falei, não vou largar emprego para trabalhar com yoga, não. Recusei. Contrataram uma professora, amiga, conheço bem a Nelma, e ela engravidou e acabou saindo. Em 82 eles me chamaram de novo. Falei, nossa, agora acho que eu vou. Isso no CPUSP? No CPUSP. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar só com yoga. Eu fui largando tudo, fiquei só com yoga. Foi um tempo maravilhoso na USP, 35 anos. 35 anos, né? Já me aposentei em 2018 de lá. E foi muito gostoso. Até hoje encontro alunos. Ontem, segunda-feira, na aula presencial aqui da academia, professor, uma senhora japonesa, jovem senhora. O senhor não vai se lembrar de mim, eu fiz yoga com você há 30 anos atrás, lá na USP. Olha, que delícia. E tem alguém dando aula hoje lá no teu lugar? Tem, o Danilo. Danilo, outro grande professor. Não que ele esteja no meu lugar,
porque tivemos um período em que trabalhamos os dois juntos. Ah, entendi. Era tanta procura de yoga que 2 professores não davam conta de atender. Muitos alunos ficavam ainda assim de fora. Aí o Danilo está lá, se virando. As nossas salas são enormes, a gente tem salas com 100, 120 alunos. É mesmo, né? 7 turmas com 100 alunos, 2 vezes por ano, porque era no primeiro semestre e segundo semestre. Uma procura, um carinho extraordinário. Só podem alunos da USP ou pode gente de fora? Pode gente de fora. Pode gente de fora, tá. A gente também tem porcentagem de vagas para os idosos e para a comunidade externa. Uma coisa que eu fiz lá, eu quero te contar isso agora, a USP queria que eu montasse um grupo de terceira idade, porque todos os cursos tinham um grupo para terceira idade. Não, porque tem ginástica para terceira idade, tem natação para terceira idade. Por que você não tem yoga para terceira idade? Eu me recusei, acabei montando o grupo e depois eu acabei convencendo o meu diretor que inclusão não é montar um grupo de terceira idade, é colocar o senhorzinho fazendo aula junto com o jovem. E aí eu coloquei, eu falei, eu vou acabar com isso aqui, você vai dar 20% das vagas para a terceira idade, eu quero vê-los todos juntos. E é uma maravilha essa experiência. Não, é porque troca, né? Tem uma troca de experiências, de vigor da juventude. O senhorzinho fazendo a mesma aula. Isso é maravilhoso. Muito legal. Que ótimo que você conseguiu isso. Aquele mais novinho vendo o senhor fazendo melhor do que ele. E assim, nossa, como o velhinho se concentra, e o velhinho olhando o jovem com as dificuldades, isso foi uma experiência sensacional. Então, a isso eu chamava inclusão. E o yoga permite. Permite isso, né? Mas qualquer tem idade. Atividade que não dá, tem atividade que ela é seletiva. Eu posso colocar no karatê, vamos lá, um garoto de 20 anos. 20 anos vai lutar com o velhinho de 82, não dá certo. Bom, aí, em 82, você está no CPUSP, e quando é que você começa a fundar a tua escola, trabalhar com yoga? Legal. Comecei a trabalhar no CPUSP, aos pouquinhos fui largando, e fui convidado para ser professor de ginástica geral da Faculdade de Educação Física da FMU. A FMU abriu a Faculdade de Educação Física, e aí a FMU é uma faculdade aqui em São Paulo, né, bem grande, um conjunto enorme de faculdades, enfim. Aí comecei a dar aula de ginástica geral e resolvi montar um curso de pós-graduação em yoga lá. E por que não na USP? Pela burocracia e porque o centro esportivo da USP, onde eu trabalhava, não é uma unidade de ensino. Então eu teria dificuldade, teria que estar atrelado ou à Faculdade de Educação Física ou à Filosofia. E tem uma burocracia e também é caro. Esses cursos também eram cobrados na USP. Aí montamos na FMU. Aí que começou a ideia. Bom, eu montei uma estrutura para a gente fazer esses cursos. O que é uma estrutura? Vou convidar professores. Primeiro que eu convido, Palas Athena. Claro. Professora Lia Diz, que para nós era imprescindível no curso, o professor Basílio, o professor Jorge Barcati. Aí foi montando um timaço, né, de filosofia. Aí vou convidar também o professor mais antigo de yoga de São Paulo, que era o Shimada. E junto com o Shimada, então convidar a professora Celeste. Aí fui montando esse time, o José Antônio. Nossa, cara. Aí ficou um timaço, né? A gente entrou para... Não é que nem a seleção de 70. Era uma seleção, realmente. Time super bom. Shimada, você, Celeste, o Zé Antônio. Basílio, Lia, quer dizer. E Monja Cohen também. Né? Então, Monja já topou logo de cara. Bom, aí o curso foi um sucesso. Imagino. Nesse inteirinho, eu já saí da Faculdade de Educação Física, porque era muita coisa de trabalho, e fui me dedicando só ao yoga, e percebi que eu tinha uma estrutura que era uma estrutura fácil de levar para qualquer lugar. Então, essa estrutura, eu quero dar aula lá em Belém do Pará. Pronto, professores, vamos. Aí começamos a dar aula aqui e ali, aí apareceu a necessidade do instituto. Precisamos ter um instituto, os professores são vinculados ao instituto, existe uma parte financeira, você paga para quem? Então eu precisaria ser uma pessoa jurídica. Tem que ter uma administração, tem que ter o contador, aí vai crescendo. Depois eu percebi que eu não precisava mais estar atrelado a nenhuma faculdade ou a nenhuma instituição propriamente, mas ser parceiro dessa instituição. Entendi. Então aí o IEP começa a aparecer mais, porque era o curso da FMU. Eu nunca quis que fosse o curso do Marcos Rojo. Eu não acho muito legal o curso de um professor. Eu não posso falar de ética se eu conheço uma pessoa que fale 10 mil vezes melhor de ética do que eu que a Lia. Eu não vou falar de anatomia e fisiologia, se o Danilo entende muito mais, fala ele. Né? Então nós montamos um time, uma equipe, enfim, um grupo, e o curso nunca foi do professor Marcos.
era o curso da FMU, depois era o curso da Gama Filho, que passou para outra faculdade, e aí nós queríamos que fosse o curso do IEP. Então montamos o Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga. Montamos o IEP, aí era o curso de parceria com essa faculdade, que já, até hoje é um curso de pós-graduação. Mas aí foi crescendo, e nós nos tornamos filiados à Kaivalyadama, sendo que os nossos alunos que fazem o curso aqui, eles recebem o mesmo certificado que eu fui buscar em 1970. O mesmíssimo certificado assinado pelo diretor da escola, porque a gente representa a escola aqui. Então, foi isso. Eu nunca imaginei que isso fosse história linda, né? Olha, é uma história linda, né, Marco? Porque trabalhando pela espiritualidade, legal, pelo desenvolvimento do ser humano, tantos anos, trazendo filósofos ligados à espiritualidade, professores de yoga ligados à espiritualidade. Quer dizer, é um bem enorme que vocês fazem para desenvolver essa condição humana mesmo, que aí atua na saúde física, mental, emocional e espiritual, né, Marco? Eu acho que a gente leva um bem para as pessoas. Eu tenho certeza, eu sou teu aluno, eu tenho certeza. Às vezes assim, eu tenho certeza do bem que isso tudo faz para mim. Isso que eu queria te perguntar. Você aprende quando ensina? Muito. Muito. Você faz um bem para você quando você... O melhor jeito de aprender é ensinar, João. Tá. Eu já tinha ouvido isso, mas agora eu sinto na pele. Primeiro, porque você quer ser coerente com aquilo que você ensina. Então você se cobra mais quando você vai ensinar. Então, quando você estuda, eu estou lá estudando os textos, bacana, não tem tanto compromisso. Gostei, mas não faço. Mas quando você ensina, você tem que fazer. Eu tenho que passar para alguém alguma coisa que eu experimentei. Exatamente. E eu não posso ficar falando, atue com a não violência, seja cordial, aquelas coisas que Patanjali fala. E olha, gente, isso aqui é só entre nós, hein? Agora, ó, vou tratar uma pessoa que trabalha para você, xingar alguém no trânsito, fazer fofoca, né? As nossas máximas quais são? O mundo é dos espertos, temos que levar vantagem. Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, quem pode mais chora menos. Então tem que acabar com essa total de valores, né? Que isso distancia você de você mesmo, né? E como yoga é essa ligação de você com você mesmo, é um bem maravilhoso. Tem uma coisa que eu estou há muito tempo para te dizer, Marcos. Eu estou há 19 anos fazendo Gandhi. Nesses anos todos, eu acho que eu já fui em seguramente mais de 150 escolas de yoga. E hoje eu digo, dessas escolas de yoga que eu fui, que eu vi que tinha um trabalho sério, coerente, ligado à espiritualidade, é a sua, Shimada, do Shimada, e uma ou outra aí, porque, olha, na maioria tem isso que você acabou de falar, tem um discurso lindo, maravilhoso. Eu trabalhava comigo, o Paulo, vamos fazer numa escola, nem vou citar o nome da pessoa, ao ar livre, sol rachando. Eu, para mim, tinha uma cobertura. Aí o Paulo pediu um guarda-sol, a mulher falou, não, você fica no sol mesmo, nesse guarda-sol é para o público, né? Quer dizer, então, tem um discurso lindo, mas na prática você vai ver. E a gente comentava isso, o Paulo falava, o Marcos e o Shimada são os únicos que a gente confia, sabe que é uma coisa assim, coerente. Isso eu aprendi ensinando. Essa coerência é ensinando. Eu aprendi muito com Palas Athena, Lia, maravilhosa. Lia é uma entidade. E lá na Índia, e os professores vivendo um pouco lá. Mas eu quero te contar uma história. Tem tantas historinhas que vêm no meio da história. Você falou do Shimada algumas vezes. Shimada foi professor da minha professora, Dona Inês. Da Dona Inês, tá. Ela era mais velha que ele. E ela resolve estudar na Índia. E o Shimada patrocina e paga para ela ficar, paga a passagem para ela ir para a Índia, e ela ficou lá 2 anos e voltou. Trabalhou mais um pouco com o Shimada, resolveu voltar para a Índia, porque ela se encantou. Se encontrou. Volta para a Índia às custas dela e volta com a representação de Kaivalyadama. Sai do Instituto de Shimada, de um dia para o outro, o Shimada fica chateado com isso. Romperam a amizade que eles tinham. E eu não estou sabendo nada disso. Estou trabalhando com Dona Inês e a Dona Inês quer voltar a se relacionar bem com o Shimada. E diz assim, Marcos, vai lá, porque o Shimada faz palestra uma vez por mês e fala que eu que mandei. Aí eu chego lá, no sábado, entro, professor Shimada, eu sou Marcos, trabalho lá com Dona Inês. Que ele me recebe muito bem. Bom, fico amigo do Shimada, muito amigo do Shimada. Resolvi ir para a Índia em 2005
e tinha aluno suficiente, tinha um grupo de uns 60 alunos, e leva o Shimada como convidado. Olha, Shimada, tem aqui alguns frees, a cada 15 a companhia me dá um, vem com a gente. Shimada vai, ele fica felicíssimo, porque ele vai conhecer a escola onde ele mandou Dona Inês há sei lá quantos anos atrás. E a ligação disso tudo, a pessoa que nos liga tudo isso, é o Garotti. Tá. Garotti, que era o diretor da escola, que era não sei o quê, que a Dona Inês tinha trazido para o Brasil várias vezes. E aí o Garotti quer receber o Shimada com uma pompa, tapete vermelho, não sei o quê. Eu sei que eu chego na Índia, a gente chega exausto, não é? E a gente fazia viagem direto, não dormia no meio do caminho. Chegamos, liguei para a professora Alicia, que é uma argentina, que era amiga do Garotti, amiga de Shimada também. Alicia, tudo bem? Tá tudo bem, Marcos, já resolvi tudo. Amanhã o Garotti vai chegar cedinho no hotel para tomar café da manhã com vocês. Vão dormir que vocês estão cansados. Nessa madrugada, morre o Garotti. De madrugada. Nossa. Às 5 da manhã. Nossa. Não tinha nada. Estava bom, morreu. Ninguém sabe do que. Alicia me liga no hotel. Marcos, aconteceu uma desgraça. O Garotti faleceu. Como, Alicia? Como? Ele vinha aqui tomar um café daqui a pouco. Ao invés de ter aula com o Garotti, nós fomos na cremação dele. E aí a gente vê aquela situação meio... Mas que coisa bizarra. O que aconteceu? O Garotti morreu, e o Shimada chegou na Índia, o Garotti ia recebê-lo. Mas realmente ele falou que ia fazer uma recepção surpresa, mas não era isso que a gente imaginava. Aí na cremação, todo mundo comovido e tal, aí o Shimada tem esse insight, diz assim, olha que maravilha, a gente fecha um ciclo. Né? Eu vim para o momento de uma passagem, de um encerramento, é um privilégio, isso é coisa de Shimada, né? Uma pessoa iluminada para ver isso. É um privilégio estar aqui junto com o mestre nesse momento em que ele chega na Índia e faz a passagem, o Garotti faz a passagem. Nossa, que não é legal essa história? Essa história é linda, Marcos. Bonito, né? Isso corrobora o que a gente estava falando. A espiritualidade intrínseca dentro da yoga, dentro desse movimento todo, ou seja, é a espiritualidade. Então, como o nosso canal, o nosso trabalho todo é divulgar a espiritualidade, podemos terminar com essa história linda. Queria agradecer muito, Marcos, o tempo que você dispensou para a gente. Eu sei que tem uma viagem para fazer. Como é que a pessoa que quer ser teu aluno no IEP faz? Entra no site? É fácil. Entra no site, põe lá Marcos Rojo, vai aparecer. Antigamente, no Instagram, mesmo no Google, se você colocasse Marcos Rojo, aparecia eu. Mas tem um danado de um jogador de futebol argentino que joga muito bem, que se chama Marcos Rojo. Então, se você entrar no Marcos Rojo e aparecer futebol, é outro. Então, o meu é Marcos Rojo e Yoga. Então, você, olha, o desenvolvimento espiritual que a Yoga proporciona, vocês não têm ideia. Então, sugiro que vocês acessem o site do Marcos Rojo e Yoga e conheçam um pouco o trabalho deles. É uma família linda, uma família que se dedica ao yoga, ao desenvolvimento espiritual do ser humano. E eu estou muito honrado de poder, nesse momento do nosso canal, Os Mundos de Chico Xavier, conversar com uma pessoa tão bacana, tão especial na minha vida. Na minha vida, Marcos é um grande farol. Obrigado, Joãozinho. Obrigado, querido. Eu te parabenizo pelo trabalho, já do Gandhi, trabalho do Chico, maravilhoso. Meus alunos adoram você. A última vez que você foi você entrou e ele foi ovacionado. Os alunos, parecia que estavam chegando os Beatles lá, né? Ele me chama às vezes para entregar o diploma, ele fala, eu estava lá no céu com o Shimada, com o Patanjali, com o Valayananda, e me chamaram. Aí fica uma brincadeira deliciosa e nos tornamos grandes amigos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, porque aqui transborda espiritualidade, verdade, honestidade e respeito por nós seres humanos. Obrigado, querido. Obrigado. Prazer estar aí. Obrigado, João. Obrigado, Marcos. Obrigado.